יחד 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 כולם קדושתך ישתלשו כולם קדושתך. Primeiramente, queria agradecer a todos vocês. A gente está separando um pedacinho do domingo, está estudando um pouquinho sobre um livro muito importante que vai nos dar base para entender muitos outros livros e muitos outros conceitos do judaísmo, que é o livro do Tânia, tá? O capítulo de hoje, como eu já estava falando anteriormente, é um capítulo curto, tá? Então, vou fazer uma introdução que a gente viu no capítulo 7, e daí a gente já emenda o capítulo 8, que de certa forma o capítulo 8 é um complemento do capítulo 7, tá? Então, na semana passada, no capítulo 7, o que a gente estava vendo? A gente viu, então o Alter Rebbe estava falando então das Kelipotes, tá? Então a gente viu que existem existem cascas, tá? Que são chamadas em hebraico, né? Se chama Kelipotes. A gente viu que existem 4 Kelipotes, tá? A gente viu que existe uma Kelipá que é neutra, que é chamado de Kelipá Noga, onde nessa Kelipá são os assuntos onde a Torá não nomeia, tá? São assuntos que a Kabbalah classifica como neutros, tá? Porque são assuntos, são ações, são pensamentos, são falas que você pode utilizar tanto para o bem quanto para o mal, tá? Então, a gente viu então no capítulo anterior, no capítulo 7, o que seriam essas 3 Kelipotes, essas 4, né, Kelipotes e uma Kelipá Noga, e vimos que essas outras 3 Kelipotes, que não é a Kelipá Noga, que não é a Kelipá intermediária, elas são Kelipotes negativas, ruins, tá? E elas estão relacionadas justamente com os mandamentos proibitivos da Torá. Então, quando a Torá manda lá não matar, é porque a ação de matar está relacionado com essas 3 Kelipotes. Não blasfemar o nome do Criador, todos os mandamentos proibitivos que a Torá fala, inclusive de restrição alimentar, que a gente vai focar mais no capítulo 8, estão ligados, então, com as 3 Kelipotes, tá? Por isso que o Criador, então, proíbe, né, de se ter acesso, de se fazer determinadas ações, pensamentos ou falas proibitivas. E a gente viu também nesse capítulo 7 que não é o nosso trabalho, na verdade a gente viu que, na verdade, dá um enorme trabalho quando você começa a se aproximar e a se ligar a essas 3 outras Kelipotes, porque você só consegue se livrar delas através do momento que você realiza uma techuvá verdadeira. E para você fazer uma techuvá verdadeira, você tem que se voltar ao Criador. Normalmente é um processo doloroso, é um processo que você vai sofrer um pouquinho, às vezes sofre bastante no caminho, para você poder se livrar dessas 3 Kelipotes. É por isso que a Torá, então, proíbe essas ações, para a gente não se ligar com essas energias negativas, que são essas caixas, que impedem que a gente tenha uma conexão com o Criador, né? E só para, então, finalizar essa introdução do capítulo, que a gente viu no capítulo 7, né? A gente também viu, só para poder finalizar, que quanto mais a pessoa comete atos que a Torá proíbe, mais ele se afasta do Criador, tá? Então, por isso que as Kelipotes são tão ruins para a gente. Quando a gente se afasta do Criador, a gente se afasta da vida, que é o Criador que nos dá a vida, é o Criador que é a única existência verdadeira, é o Criador. Então você foge da realidade e você acaba se enfiando no meio de uma ilusão, que são as Kelipotes, tá? As Kelipotes nublam a visão da realidade, que é o Criador. Então, tudo isso, de uma forma resumida, a gente viu no capítulo 7, tá? E agora, então, a gente começa no capítulo 8. No capítulo 8, o Alter Rebbe, ele vai pegar
especificamente dois atos que a Torá proíbe, tá? O primeiro que ele vai tratar, na primeira parte do capítulo, são os alimentos proibidos, tá? Os alimentos proibidos na Torá, eles são, como a gente viu no capítulo anterior, eles são chamados de alimentos que te mantêm presos, ou isur, tá? Porque quando a pessoa... Por que os alimentos proibitivos pela Torá são alimentos que se chamam alimentos isur, ou alimentos que te mantêm presos? O Alter Rebbe fala o seguinte: quando a pessoa se alimenta de um alimento proibido pela Torá, o que vai acontecer com essa pessoa? A pessoa comeu aquele alimento, Hashem falou para não ter contato com aquele alimento, ele mesmo assim ele come aquele alimento, tá? Só que quando ele come aquele alimento, o que vai acontecer com ele? Ele está desobedecendo o Criador, ele está fazendo algo que o Criador proibiu de fazer. Então ele vai estar dando energia para essas três kelipotes, ele vai estar dando energia para a alma animal dele, ok? E o Alter Rebbe falou o seguinte: e mesmo que a pessoa se arrependa de coração e ela tente, como a gente viu no capítulo anterior, mesmo que a pessoa se arrependa de coração, faça techuvá, se volte para o Criador, sempre vai ficar uma mancha na alma daquela pessoa, tá? E até a gente viu no capítulo anterior, nesse também o Alter Rebbe vai voltar a falar, que essas manchas vão ser retiradas no purgatório, tá? Então, comer o alimento proibido, mesmo que a pessoa comeu aquele alimento e comi, no momento de gula, mas desculpa, Criador, se voltou, o Alter Rebbe fala que mesmo assim isso vai manchar a pessoa. Por quê? O Alter Rebbe explica: porque a partir do momento que você come um alimento proibido pela Torá, o que acontece? Aquele alimento vai fazer parte do teu sangue. Aquele alimento vai te dar vitalidade, ok? Por mais que você se volte para o Criador, que tente utilizar aquela energia para você realizar mitzvot e tal, coisas relacionadas ao Criador, ajudar o próximo, por mais que isso aconteça, você está ingerindo algo proibido, e esse algo proibido já está dentro de você, já está dentro da tua corrente sanguínea, já virou células dentro do seu corpo, ok? Então, o Alter Rebbe fala que quando se trata de algo proibitivo, de um alimento proibitivo, por mais que a pessoa tente, ela consegue converter uma parte boa dessa energia das três kelipotes em energia divina, porém sempre fica um traço, tá? Sempre fica um resquício das três kelipotes de impureza na alma dessa pessoa, tá? E o Alter Rebbe continua: já quando você come um alimento permitido, e mesmo assim, se você come um alimento permitido com a intenção apenas de saciar seu desejo, ou você come com gula, por mais que seja um alimento liberado pela Torá, se a tua intenção ao se alimentar é essa, você também está dando energia para as três kelipotes, ok? Porém, se você se arrepende de ter comido aquele alimento que é permitido pela Torá, que você comeu ele, seja por gula, seja lá qual foi a tua intenção, pelo teu ego, seja lá o que for, mas aquele alimento que a Torá libera aquele alimento para você, e quando você se arrepende, você consegue transformar totalmente aquela energia em uma energia divina, tá? Ao contrário de um alimento proibido pela Torá, que sempre vai ficar aquele traço, aquele resquício de impureza, tá bom? Deixa eu ver só se eu esqueci alguma parte aqui. Sim. E aí o Alter Rebbe fala que quando a pessoa se alimenta, ele vai falar um pouco sobre, bem superficialmente, tá? Sobre os purgatórios. E o Alter Rebbe fala que quando a pessoa come um alimento que é proibido,
ele passa pelo que o Zohar, né? O Zohar que descreve isso melhor, que é o purgatório da tumba. O que seria o purgatório da tumba? O purgatório da tumba, quando a pessoa vem a falecer, né? A alma dela precisa se livrar daquele resquício de impureza que teve naquele alimento que ele comeu. Ou a gente vai ver um outro erro também que a gente pode cometer, que passa pelo purgatório da tumba, a gente vai ver na segunda parte. Mas o que ele faz? O que o Criador faz quando a pessoa vem a falecer? Primeiro, a alma daquela pessoa, ela pega e ela é direcionada para a divindade. Então ela vai entender por que ela não deveria comer aquele alimento e vai entender o quão grave é comer aquele alimento. Então a alma vai ver aquilo e vai entender tudo. E daí, aquela alma entendeu tudo, depois ela é pega, é direcionada para o momento em que ela se alimentava de forma errada. E aí sim ela vai ter total consciência dos erros que ela cometeu. E segundo o Zohar, isso é algo que, para a alma, é algo totalmente incômodo, porque a alma passa a ter uma consciência total do que é você se alimentar de forma errada, de alimentos impuros, que a Torá nomeia, tá? Então esse purgatório é chamado de purgatório da tumba. Então você tem consciência e é apresentado ao entendimento do que é aquela mitzvah que você descumpriu, e depois você relembra aquele momento que você fez, e a alma sofre com aquilo ali, porque ela entende o erro que ela cometeu, entende a transgressão que ela cometeu, e aí ela se arrepende, e aí ela consegue, né, tirar essa mancha que ela obteve no mundo de Asiá, tá? Deixa eu ver aqui se eu esqueci uma parte. Não. Então vamos para a segunda parte do capítulo do Tânia. Nessa segunda parte, o que vai acontecer? O Alter Rebbe então vai falar da conversa fiada, do Lashon Hará, tá? Então ele começa falando da seguinte forma: se a pessoa é uma pessoa ignorante, tá? Uma pessoa que não tem consciência da Torá, é uma pessoa que não estuda a Torá, é um ignorante, ele não tem consciência do que ele está fazendo. Se ele está jogando conversa fora, tá? Lembrando que esse jogar conversa fora não é que você está falando mal de alguém, tá? Tá jogando conversa fora. Poderia estar fazendo alguma coisa útil e você só quer ficar à toa ali jogando conversa fora. O Alter Rebbe fala que quando um ignorante faz isso, não tem problema para o ignorante, que ele não tem conhecimento. Porém, quando isso acontece com a pessoa, um estudante de Torá, isso prejudica ele, porque no lugar de ele estar jogando conversa fora, no lugar de ele estar desperdiçando o tempo dele aqui, ele está deixando de fazer a missão dele, e ele sabe qual é a missão dele, que é iluminar esse mundo. Então, quando ele está deixando de se voltar para o Criador, quando ele está deixando de de estudar mais Torá, de aperfeiçoar a conexão dele com o Criador e de trazer luz para o mundo, quando ele deixa de fazer isso, então isso já é algo mais grave, tá? Então, isso é passivo também de passar pelo purgatório da tumba, que é o que eu já expliquei anteriormente. Mas daí o Alter Rebbe continua. Porém, se a pessoa, no lugar de... ela desce mais o nível, né? Em vez de ela perder o tempo dela com conversas à toa, que não vão levar a lugar nenhum, e ela desce até um nível de calúnia, zombaria, levantar falso testemunho de uma pessoa, tá? Que aí é categorizado como Lashon Hará. O que acontece? Fazer fofoca, tá? Aí, independente da pessoa, se ela é um ignorante ou não, aí ela vai ser penalizada, tá? Porque até o ignorante sabe que isso é errado, tá? Então, por isso que ele sabe dentro dele. A gente tem
nós temos uma bússola moral dentro da gente que a gente sabe também o que é certo e o que é errado, né? Então, nesse caso, o Walter Heber fala que aí a pessoa vai ser penalizada, tá? Assim. E aí, no caso desse erro de você, né, levantar falsos testemunhos, zombar, caluniar o seu semelhante, daí a pessoa vai passar por um guerrinom mais duro do que o guerrinom que a gente viu anteriormente, que é o purgatório da tumba. Daí a pessoa vai passar pelo guerrinom. Deixa eu ver aqui. No caso, ele vai passar pelo. Existem dois guerrinons, né? São chamados guerrinom do fogo, para aqueles que cometem os erros, e o guerrinom do frio, que é para as pessoas que cometem o erro de omissão, ok? Então a pessoa sabe que aquilo ali está errado e ela se omite, a alma dela vai passar pelo guerrinom do frio. Se ela comete um erro da Torá, não por omissão, mas porque ele mesmo cometeu aquilo ali, seja por luxúria, seja por ira, seja o que for, ele vai passar pelo guerrinom do fogo, tá? Então, nesse caso, a pessoa passaria pelo guerrinom do fogo, tá? A pessoa que faz um levantamento desses erros, embora a gente é normal, mas a gente não deve banalizar isso, tá? É errado, mas a gente deve fazer de tudo para a gente não cometer esses mesmos erros, esses erros comuns, na verdade, tá? Bom, e o Walter Heber finaliza, então, finalizando esse capítulo, ele fala, então, sobre os estudos, tá? Que ele chama de os estudos das outras nações, né? Então, ele fala o seguinte, que se a pessoa ela estuda qualquer coisa que não está relacionada à Torá, tá? A prioridade de estudo é sempre a Torá. O Walter Heber deixa isso muito bem claro. A sua prioridade de estudo é a Torá. Porém, se a pessoa tem uma afinidade, gosta de estudar, sei lá, outras coisas, vou pegar o meu caso, que eu gosto de estudar outras coisas como ciência, filosofia, enfim. Se você gosta de estudar outras coisas que não sejam a Torá, não tem problema. Desde que você utilize esses conhecimentos que você está obtendo para você trazer luz ao mundo ou para você aperfeiçoar a sua Torá, os seus estudos de Torá, ok? Fortalecer sua conexão com o Criador. Caso ao contrário, se você estuda, seja qual for o assunto, pode ser matemática, pode ser sociologia, pode ser o que for, qualquer coisa que não seja a Torá, que você está estudando, que o objetivo não seja para a sua elevação, para a elevação do próximo, ou para a sua conexão com o Criador, que também está ligado com a tua elevação espiritual, isso é considerado Lashon Hará. Por quê? É inútil. Você está fazendo algo inútil. Por que você está fazendo isso? Às vezes as pessoas estudam algo para, não sei, estudam por ego, para querer mostrar para os outros que ele é inteligente. Isso é considerado, segundo Walter Heber, Lashon Hará, tá? Porque você só está alimentando o seu ego. Qual o teu objetivo ao conseguir esse estudo, esse intelecto? Não é para ajudar o outro? Não é para te ajudar? Então, se não é para ajudar o outro, também não é para te ajudar, então, meu amigo, você está fazendo Lashon Hará, você está jogando seu tempo fora. Você poderia estar lendo o Torá, mas você está jogando fora, só para poder alimentar o teu ego, só para poder alimentar as tuas outras 3 Kelipotes, tá? Então, dessa forma, então, o Walter Heber finaliza o capítulo 9. Como falei que era um capítulo curtinho. E é isso. Ficou alguma dúvida? Entendeu? Normalmente a gente vai até quase 7, né? Hoje foi um capítulo curtinho. Só não vou passar o capítulo 9, porque o capítulo 9 é um capítulo longo, tá? E a gente ia se estender, ia passar, com certeza, bem depois das 7. Pode falar, Renato. Então, William, todas as coisas que nós formos fazer,
tudo tem que ser em prol do objetivo, do propósito divino, né? Sim, é que nem a gente viu nos 2 capítulos anteriores. Existem só 2 coisas. Ou é para divindade, ou não é para divindade. Ou é divindade, ou é Citraraha. Citraraha é o outro lado. Okay? Aí o outro lado pode ser algo neutro, que não tem problema, ou pode ser algo negativo. O algo neutro é aquele panoga. Okay? Que nem a gente viu, eu vou no cinema com a minha família. Sei lá, vou fazer um lazer ali com minha família. Isso tá descrito na Torá? Não. Mas, poxa, como que você vai fazer o lazer com tua família? Entendeu? Qual o teu objetivo ali? É estar próximo dos seus filhos, é trazer mais amor, é aumentar a conexão ali com tua esposa, com o teu núcleo familiar. Isso está ligado com a divindade. Então você está usando aquele panoga para divindade também. Mas se o teu objetivo se a tua intenção ali é negativa, você está alimentando as 3 clipotes. Ok? Então, ou você está servindo o Criador, ou você não está. O Tânia fala que não existe meio termo. Ou tá ou não tá. Ou tá para a divindade, ou tá para o outro lado. Acabou. Ele é bem direto nesse termo, o Walter Heber. Ele não dá voltas, não. E aí também, William, pode continuar. Não, já terminei. É só isso. Pode falar, Rodrigo. Aí, você está falando, eu estou me lembrando aqui do livro do Caminho dos Justos, do Moshe Haim Luzzatto, onde ele leva esses mesmos conceitos, só que para o nível dos justos, né? Aqueles que praticam Torá e que ensinam Torá, que fazem as mitzvot, até eles estão sujeitos a esse crivo também, de às vezes estudar Torá e praticar Torá por ego, para mostrar para os outros o quanto eles são justos, né? O quanto eles fazem, o quanto eles sabem, e até eles são reféns também desse juízo, né? De fazer por si próprio. Perfeito. Então é interessante porque você vê que esse juízo ele não é de um nível, ele está em todos os níveis, né? Sim. Inclusive o Tânia se chama Tânia, segundo o Walter Heber, porque aquele par específica que faz isso que o Rodrigo falou, que ataca muito eles falam que aquele par específica que gosta de atacar muito as pessoas que têm um intelecto, que se dedicam para estudar a Torá, para poder levar sua alma e a alma dos outros, se chama Tânia, tá? Tânia vem de Eitan, quer dizer firmeza, e Tânia também é um nome de uma entidade, de aquele par que procura trazer arrogância para os estudantes de Torá. Para quê? Para ele estagnar, para ele não evoluir mais. Da forma que o Rodrigo falou. Às vezes o cara estuda, aí chega lá, às vezes o cara tá se achando muito, ou acha que alguém é pior do que ele porque sabe menos do que ele. Então, o que acontece com ele? Ele acabou virando refém aí aquele par chamado Tânia também. Por isso que o Tânia se chama Tânia também, pra gente abrir o olho. O Tânia é um livro bem intelectual, né? Então, pra gente também abrir o olho e não cair nas armadilhas do ego, né? Pois é. Ou seja, acaba estudando, mas não acaba evoluindo como ser humano, que é cumprir o propósito dele. Isso aí, porque você ter só intelecto e não evoluir. Boa, Renan, porque inteligência é diferente de sabedoria, né? A gente estuda a Torá, Tânia, o livro que a pessoa tem mais afinidade, para você conquistar sabedoria. Porque se você tem inteligência, a inteligência ela é neutra, entendeu? Você vê aí pessoas inteligentíssimas, o cara tem muita inteligência, mas ele não coloca a sabedoria na inteligência dele. Então ele acaba com o ego inflado, ou utiliza a inteligência dele para o mal. Também tem muitas pessoas que utilizam a inteligência para o mal, tá? E acaba que ele joga fora todo o potencial que ele tem, né? Ele tem potencial de fazer um bem danado, mas ele volta aquele potencial dele para o mal. Porque inteligência e sabedoria são coisas totalmente diferentes. Né? E tem também, William, no Talmud, né, a história daquele, eu esqueço o nome daquele tzaddik,
Ele ia até a porta da sinagoga, antes de começar os estudos, e ficava sentado na calçada em frente à porta, até que todos os estudiosos de Torá passassem por ele. Só aí ele se levantava e entrava na sinagoga. E aí ele ia até o púlpito e dava aula. Só para poder assim, se curvar diante de todos os sábios de Torá. Logo ele que era o mestre de todos ali. Uhum. Tem uma história boa do Baal Shem Tov, que ele... Não sei se eu já contei essa história. Que ele tava... O Baal Shem Tov chegou num dia, né? Ele tinha uns alunos, os alunos deles eram muito sábios, né? Você pega os líderes racídicos, todos eles vieram do Baal Shem Tov, né? Foram alunos do Baal Shem Tov, de várias linhas diferentes do hasidismo. Pode ser Rabbah, pode ser vários outros. Todos eles derivam do Baal Shem Tov. E o Baal Shem Tov um dia chegou na sinagoga, lá, aí estavam os alunos deles mais sábios, e aí eles foram fazer uma oração, e o Baal Shem Tov foi e falou que tinha uma pessoa extremamente sábia e que estava fazendo uma oração muito poderosa, né? Que estava assim, ele estava sentindo que aquela oração era poderosíssima, estava sentindo que aquela pessoa tinha uma conexão muito grande com o Criador. E aí os alunos, né, pensaram, os alunos do Baal Shem Tov, pensou que era cada um pensando, será que sou eu? Será que sou eu? E na verdade o Baal Shem Tov foi lá e apontou para um senhor simples, que não tinha estudo, doutorado, era um fazendeiro ali que morava e ia na sinagoga rezar. E aí o Baal Shem Tov falou isso, né, que ele era uma pessoa simples, poderia ser uma pessoa simples, mas as ações dele, por mais que o conhecimento dele fosse pequeno, todas as ações deles eram voltadas com sabedoria, e a conexão com o Criador, a conexão que ele tinha com o Criador, por mais que ele não tivesse conhecimento, era uma conexão pura. Então isso contava muito mais do que ele falando para os alunos, né? Do que vocês, que estão inflamados aí pelo ego, pensando que eu estou elogiando vocês, porque, né? Será que sou eu que o mestre está falando? Não, quando, na verdade não tínhamos nem que pensar nisso. Né? E mostra isso, né? Que é justamente a simplicidade, né? A simplicidade é a sabedoria. A Hassidut, ela tem muito essa virtude, né, de explorar a humildade, né? Isso é maravilhoso. Porque a gente fala de Rambam, dos grandes sábios, que eram realmente sábios, mas eram cientistas, médicos. Baal Shem Tov era açougueiro, né? Hillel era catador de lenha. Então você vê que, na verdade, é uma coisa muito interior de cada um mesmo, né? Não tá ligado ao status, né? Uhum. Com certeza, com certeza. Inclusive, até se falou do Maimônides, do Narmânides, o Alter Rebbe também comenta deles, né? Que eles, para quem não conhece, né? Eles são dois sábios grandiosos da Torá, tá? O Maimônides era médico, tá? Um médico muito, muito famoso, era médico do sultão na época. E ele fala, né, que o Maimônides também estudou medicina, estudou ciência e tal, mas a finalidade dele era sempre, a intenção dele sempre estava voltado para o Criador. Por mais que ele fosse um cientista, né, a intenção dele é sempre o Criador. Estudava a ciência, mas no intuito de ajudar os outros, no intuito de ajudar a comunidade, de melhorar a conexão dele com o Criador. Isso que você falou agora me fez lembrar aquela conversa que nós tínhamos um tempo atrás, na qual nós falamos que ciência e fé elas andam juntas, aonde a fé ela explica o porquê e a ciência ela explica o como. Só que os seres humanos elas tentam desvirtuar, né? Houve aquele excesso no período que o iluminismo chamava de período das trevas, onde matavam por causa da religião, e depois do iluminismo até os dias de hoje, é o período em que a ciência domina mais e exclui a religião, exclui o criacionismo. E você falando isso agora me fez voltar essa conversa que nós tivemos no tempo anterior. É isso aí, Renato. Mas isso daí foi culpa do cristianismo, né? Porque eles se fecharam muito. Eles nunca foram muito abertos a diálogo, né? Então, acabou... E quando
confrontados e quando eles eram derrotados, em vez de aceitar ou de melhorar, de buscar estudar mais para melhorar, não, eles combatiam. Né? Eu até comprei um livro aqui, vou terminar de ler, é A Disputa de Barcelona. Não sei se vocês já ouviram falar. É um livro, eu conheço a história por alto, mas eu comprei o livro para entender melhor. Que fala justamente do debate, né, do Narmânides com um dos grandes sábios da Igreja Católica da época. Né? Um pouco antes dos católicos expulsarem, né, os judeus da Espanha. E aí conta como é que foi o debate e tal, e assim, Narmânides, né, deu uma sova no debate, mas de vez de eles aceitarem ou melhorarem os argumentos dele, não. Repreenderam mais ainda o povo judeu. Enfim, é o que eles faziam. Com os cientistas também não eram diferentes, né? Eles repreendiam. Teve cientista que foi morto queimado vivo, pela Inquisição, e daí vai, né? E aí você acaba fechando, né? Aí os cientistas que conseguiram lá criar o iluminismo acabaram pegando a versão de religião. E essa versão, a religião, está até hoje. Você chega nas universidades, você vê isso, principalmente na minha área, que eu sou de química, né? Sou químico. Na minha área de ciências, poucas pessoas acreditam. Mas não é nem por argumento, não. Você vai ver os argumentos deles são bem rasos, entendeu? Acabou gerando um preconceito mesmo. Por conta dessa época, reflete até hoje. Na verdade, o cristianismo ele abre muito campo para o preconceito, né? Porque justamente a forma preconceituosa dela de lidar com outras crenças faz com que pessoas mais abertas comecem a retalhar a fé cristã. Então, quando você vai conversar com um ateu hoje, você entende que a concepção que ele tem de Deus é justamente a concepção cristã. Isso aí. Né? Então, para o cristão, olha, eu também sou ateu, pô. Eu acredito no Deus deles, entendeu? Então, assim, o cara ele não entende a ótica judaica, ele acha que a visão, né, de Deus se resume à narrativa cristã. Então, desse jeito eu não quero. Então, qualquer coisa sobre Deus eu vou repelir. Mas uma vez eu conversando com um professor de física, um amigo, e aí ele falou alguma coisa assim, tipo, e ele falou, mas você acredita? Eu falei, acredito em Deus. Mas você acredita que tem um cara, tipo, lá no universo, uma pessoa? Eu falei, não acredito na pessoa. Eu falei, você acredita no universo? Ele falou, acredito. Eu falei, então, eu também. Para mim, Deus é o universo, é tudo que existe, é infinito. Para você, o universo não é infinito? Então, você chama de universo, não chama? Eu chamo de Deus. Mesma coisa. Qual a diferença? Nenhuma. Ele, nunca parei para pensar assim. Eu falei, pois é, porque você está olhando na ótica cristã. Na ótica cristã você tem uma entidade lá que é Deus, já parece que é algo separado. Eu falei, não, Deus para mim está aqui do meu lado, cara. Está em tudo, todas as coisas, ele está aqui. Ele é tudo. Como vou estar fora dele? Não estou fora dele, estou dentro dele. A própria palavra Deus em hebraico, né? Que é o Aleph e o Lamed. Então é a força condutora. A própria palavra Deus já explica, né? O que é Deus? É a força que conduz. Isso aí. É isso aí, velho. Muito bom. Se deixar, a gente vai à noite aí. Pode falar, Edson. Eu vi que o Edson levantou a mão aí. Fica à vontade. Tá bom. Só para me apresentar, que é minha primeira vez na reunião, esses estudos de Tânia, e também para compartilhar uma informação que não sei se vocês sabem, mas no site do Legal Saber, vocês conseguem adquirir o livro do Tânia com 50% de desconto. Que legal. Do Davi, do Rabino Davi Weitzman, não é? Legal saber? Isso. Que legal. Gostei, Edson. Muito obrigado pela informação. Se quiserem, eu posto no grupo daí. Tá. Pra gente é bom. Com certeza, seria ótimo. O Edson, eu conheço ele pela foto. Ele também participa lá das aulas do Rabino Moshe. Eu também estudo hebraico com ele, nas quinta-feiras. O Rabino Moshe é grande tzadik. Sim. Com certeza. Não. Essa versão do Tânia é aquela compilada em um livro só, não?
É aquela no livro da capa roxa, eu tenho ele aqui. Ele é um livro É só. interessante. Pô, 50% de desconto. Eu ia comprar uma vez, achei um pouco caro. Não que não valha, né? É realmente um valor, mas dentro dos meus alcances aqui não deu na época. 50% de verdade. desconto é interessante pra gente. Demais, pô. Vai ficar um preço bem acessível. E realmente, o Tânia é um pouquinho salgadinho. E não é pra menos, né? É verdade. Mas é isso. Ficou alguma dúvida, pessoal, quanto ao capítulo? Deu pra entender tudo direitinho? Acho que por mim eu tô satisfeito, ele. Ok? Então. Satisfeito por hoje, né? Sim. Então é isso. Só deixar um recado aqui, pessoal. No domingo que vem eu não vou conseguir. Na verdade, peraí, domingo que vem. Não sei se eu vou conseguir. Eu vou confirmar no domingo que vem. Porque sexta agora eu vou estar indo aí pro Rio. Então eu vou confirmar para vocês se no próximo domingo eu consigo preparar a aula do Tânia. Porque final de semana eu tô indo pro Rio. E aí eu vou estar viajando pro Rio. Não sei se eu vou conseguir dar o estudo do Tânia. No outro domingo, com certeza não. Porque eu vou estar no ônibus voltando aqui pro Espírito Santo. Mas no próximo domingo eu confirmo com vocês lá no grupo se eu consigo ou não. Aí eu vou ver se eu consigo fazer o Tânia pela casa da minha mãe. Gravar a aula do Tânia lá. Tá bom? Vai ficar quanto tempo aqui no Rio, William? Pô, o ruim que é só uma semana, Rodrigo. Porque as férias daqui são mais curtas do que no Rio. No Rio são 2 semanas, né? Mas Aqui dá é uma pra dar um semana pulinho aqui em só. casa. Não, com certeza. Tá tendo já presencialmente? Ainda não, né? Cara, eu acho que essa semana a gente já vai conseguir fechar. Encontramos um espaço comercial aqui em Madureira, né? Bem bacana o local e, né? Vamos ver, né? Nos permitindo o eterno. Quem sabe esse próximo sábado a gente já inaugura a Bait, né? Show. Reinaugura. Então a gente acerta. Qualquer coisa, se eu conseguir ir, a gente vai. Não, eu vejo se eu consigo pela casa da minha mãe. E aí, próximo domingo a gente vê. Mas no próximo ainda, aí realmente não tem como, porque eu já vou estar no ônibus, vou estar voltando. Aí não tem jeito. Mas eu vou fazer de tudo pra gente não ficar o próximo domingo sem o Tânia, tá? Não, tranquilo. Mas a visita tu já me deve. O teu livro Balchantov tá aqui em casa. Do Malchento? Tá. É. Eu vou ver se eu vou pegar esse Disputa de Barcelona. Eu vou ler. Já vou terminar ele. E aí eu vou doar pra Bait. Livro bom. Show de Muito bola. bom, livro. Show de bola. Valeu, William. E é Então, isso. Valeu, pessoal. Vamos finalzinho de domingo pra vocês. Eu sei que a Samantha falou que o Rodrigo não curte muito comemorar aniversário, mas Rodrigo, mais uma vez, mais a prova, meu amigo. Parabéns pra você aí, tá bom? Parabéns. Parabéns, Rodrigo. Muitos anos de vida. Muitos anos. Ficar velho é bom, velho fica dor nas costas. Parabéns, Você não tá Rodrigo. ficando velho, você tá ficando mais sábio. Isso aí. E quando a gente fica mais velho, tá virando criança, né? Quanto mais velho, mais próximo de uma Aquela criança a coisa gente tá. que fizeram com Platão, né? Perguntaram pra Platão, quantos anos você tem? Aí Platão falou, cara, uns 18, no máximo 20. Aí o cara falou, não, mas você é um ancião, pô. Pois é, a gente só tem realmente os anos que ainda nos restam. Né? Os que já passaram não temos mais. Gostei dessa. Pois é, então, tomara que me sobre aí mais uns 40. Tomara que eu possa dizer que tenho mais 42, né? Se chegar até lá, deu sorte. Vai ter. Vai ter muito mais. Rumo aos 120. Amém. Então é isso, pessoal. Ó. Shabatov para todos. Bom finalzinho de domingo. E domingo que vem, se Deus quiser, fazer de tudo pra gente ter o nosso capítulo 9 do Tânia. Tá bom? Eu confirmo lá no grupo. Eu já compartilhei lá no grupo para quem quiser adquirir a obra do Tânia com 50%. É só encher ali o site do Legal Saber, do Davi White, né? Então é confiável.
Muito bom. Maravilha. Muito obrigado, Edson. Pô, vai ajudar muito. Muito obrigado pela informação. Nada. Mais autógrafo, Rodrigo. Amém. Obrigado, Edson. Shavuot Tov, gente. Até terça-feira, então, no estudo Já do bateu da até Moshe. terça. Valeu. Até. Shavuot. Excelente Shavuot semana. Tov, todos, até Shavuot. terça-feira. Até terça. יחד, 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 כולם קדושתך ישתלשו, כולם קדושתך